Eu sou a Obilene. E eu sou o Wesley. E esse é o Pareceres Cast. E a seguir você vai descobrir o que fez o Wesley dizer isso. Quer usar a sandália da tiazinha? Use, a gente não tá aqui pra julgar. E o que fez a Obilene dizer isso. Sim, eu já falei aqui, né? Eu tenho uma foto dançando ela, Tião. Olá! Eu saí antes. Mas Isso aqui é sincronia. não tem problema. Olá, parceiros, tudo bom? E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Pareceres Cast. Sim, exatamente. Então, vamos para os comentários? Vamos direto, tá É muito... bem direta. É assim, filho. Cansei, né? Vai ser assim, pronto, vocês que lutam. Eu esqueci o nome, mas é isso. Pronto. No último episódio, nós falamos sobre séries! Eu já tinha esquecido. Eu esqueci também, eu tava fazendo assim, tipo, tô jogando pra tu, mas eu esqueci. Inclusive, nós recebemos elogios por causa do nome, né? Aquele sobre as séries, sobre séries, que foi ideia de Wesley, né? Na verdade, esse só Realmente séries, mas aí depois eu disse, por que não? Veio assim, um anjo veio me falar. Sim, eu entendi agora. É isso. Tá difícil hoje, viu? Então, comentários do YouTube foram os seguintes. Cody Lane disse, quais são seus filmes favoritos? Talvez, será que a gente pode fazer um episódio só sobre filmes? E aí a gente pode falar sobre isso? Quem sabe vem aí? Eu acho que sim. Eu acho legal. Albilane, irmã de Albilene, disse, a primeira minissérie que assisti foi As Brumas de Avalon e todas essas que a Albilene citou passavam no SBT e Record. Você já assistiu essas também, né? Passada. Débora, ela falou o seguinte, primeiro, amei o nome do podcast, em homenagem a Friends, está na minha lista dos favoritos. O único personagem que não presta é o Ross. Na realidade, é porque ele e a Rachel deram foi fajuta, porque viviam se pegando escondido e não é abusivo deles. Os dois se mereciam. Não mentiu. E Não. Mônica e Chandler, maior e melhor, né? Desculpa. Exatamente. E se vocês quiserem também, a gente pode fazer um episódio só sobre Friends. Eu acho que seria bem válido. Pois é, a gente pode fazer Renderia episódios bastante. específicos sobre alguma série, né? Friends, Elite. Eita, mas... Vocês Grey's digam aí, Anatomy. se vocês querem. PLL, pra gente falar mal também, né? Se vocês têm interesse, diz aí que a gente faz. Estamos fazendo. Sim. Então, pessoal, muito obrigado pelos comentários. Não esqueçam de continuar curtindo os vídeos, de continuar comentando. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Se você não nos segue no Instagram, por favor, nos sigam para que nós possamos chegar a 100 inscritos e seguidores em cada uma das redes. Amém. Só isso que eu tenho a dizer. Amém. Também porque minha internet cortou um pouquinho. Ah, ótimo. Então, ajudou bastante. Ok. Sim. Chama o tempo. Então vamos embora para... Não, corta isso, pelo amor de Deus. Então vamos para o tema do episódio de hoje. Vamos embora. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Quando a gente tava conversando para decidir o tema, a gente chegou... Não sei como a gente chegou nisso agora, lembrei. Mas eu não sei como a gente chegou no título desse episódio. Assim, como aconteceu... Inspiração divina. Mas é uma coisa que eu amei. Então, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, nós vamos falar sobre um tema um pouco diferente, né? Nós denominamos esse episódio como Filhos da Sheila Mello, porque nós vamos falar sobre Amém. crescer nos anos 90 e 2000. Sim. Ícones, né? Ícones da cultura pop, da cultura mundial, né? Que formou quem nós somos hoje. As pessoas que estão nos 30 ou chegando lá, né? Como é o nosso caso.
Na beira dos 30 anos. Então, vamos fazer um episódio sobre isso também. Chega aos 30. Vamos sim. Tá. Vamos sim. Vamos chorar bastante nesse episódio. Pois é. E para falar disso, nós temos que dividir em algumas categorias, né? Porque tem muita coisa relevante nessa época. Música, moda, tecnologia, programas de TV. O que não falta é coisa pra gente falar. Então, por isso que a gente tá adiantando um pouquinho. Porque esses anos foram, assim, realmente muito marcantes e icônicos. Desculpem as outras décadas. Justamente. Uma coisa que é muito marcante quando eu penso nessa época, para mim, foi essa época que estava chegando perto da virada para o novo milênio, né? Para chegar no 2000. Tinha toda aquela coisa, hoje em dia, né, se fala sobre o bug do milênio, mas também tinha todas as teorias da conspiração que se falavam sobre o fim do mundo mesmo, né? E, assim, existem boatos, né, não sei se é verdade, de gente que torrou todo o dinheiro que tinha, porque o mundo ia acabar, e esse tipo de coisa. Fora, nessa época, acontecia muito daquela... Tinha muito comentário sobre alienígena que estava vindo, estava muito em alta. Mas, assim, na minha época, estava em alta. E aquelas coisas também dos meteoros que vinham para destruir o planeta. O que faltava era teoria, né? Não, assim, na minha época... Brincadeira, porque é a mesma época de Wesley. E da maioria de vocês que estão ouvindo, né? Mas eu não lembro muito bem dessas teorias. O Wesley é quem lembra. Mas eu lembro... quando a gente estava conversando sobre o que falar nesse tópico, eu tenho uma lembrança, que é uma das primeiras, assim, mais antigas, que é de 2001. Que foi um pouquinho dessa virada, um pouquinho depois da virada do milênio, né? Que foi um momento muito marcante para todo mundo, que foi quando as Torres Gêmeas foram derrubadas. E por isso que eu não lembro muito dessas teorias, mas eu sei que elas existem. Mas eu lembro desse outro fato marcante que foi logo no comecinho, né, do milênio, e que marcou demais. E eu lembro exatamente o que eu estava fazendo quando a notícia saiu. Eu estava na minha sala, muito bonita, assistindo Eliana, muito feliz, até que a programação foi interrompida e passou o plantão, dizendo o que tinha acontecido. Eu fiquei assim, muito chocada, né? Eu saí, fiquei, minha gente, nossa. Eu no auge dos meus... Peraí. 7 anos. No auge dos meus 7 anos, fiquei chocada. E eu lembro que depois, lá na escola, na primeira série, eu acho. Na segunda série. Enfim. Eu lembro que eu escrevi uma redação sobre. Claro que não no formato de redação mesmo, né? Mas na minha cabeça era, assim, uma obra-prima que eu estava escrevendo falando sobre aquilo. Minha nossa. Eu fiquei muito chocada que o mundo precisava se conscientizar. Eu queria ter essa redação ainda hoje. Mas eu lembro direitinho. Até o lugar em que eu sentava na escola, eu lembro, eu assim, meio de lado, porque eu sou canhota, né? Eu escrevendo lá, e acho que a página era azul. Detalhes, né, momentos. Tu sabia que há pouco tempo foi que saiu isso? Que muita gente que disse que lembrava de estar assistindo um episódio de Dragon Ball Z quando entrou a chamada da Globo, né, para avisar que tinha acontecido o desastre das Torres Gêmeas. Sim. Só que nesse dia não passou Dragon Ball Z. E tava passando o quê? Eu não lembro o que é, mas se vocês tiverem interesse, eu acho que eu vou deixar o link embaixo lá como primeiro comentário aqui nesse vídeo do YouTube, para quem tiver interesse em ler, que foi... Ou seja, muita gente acreditava, muita gente comentava que foi assim na internet e tal, até que um cara foi, eu não sei quem foi, mas falou com a Globo para ver o horário do dia, o que é que estava passando, e aí descobriram que não estava passando Dragon Ball Z. Ué. Mas que mesmo assim o pessoal lembrava assim. Então será que tudo que eu lembrei é uma mentira? Não, mas a gente tem que pensar assim, qualquer memória que a gente... Ou não existiu? Né, a gente, de certa forma, a gente muda ela com o tempo para de acordo com... Alô, Carol Veras, vem para esse episódio. Ajuda aqui. Gente. Peraí, ui. Pois é, loucuras, minha filha, mas é isso mesmo. Mas eu sei que, tá vendo? Já tem um passinho de verdade, ou de
É, de verdade. Porque eu não gostava de Dragon Ball Z. Então, certamente eu não tenho essa lembrança de estar assistindo Dragon Ball Z. Eu Pois gostava é. de Eliana. Inclusive, eu até tinha, que a gente vai falar mais na frente, eu até tinha alugado um CD de Eliana. Então, é mais provável que eu realmente estivesse assistindo Eliana. Pois é. Então, talvez não seja loucura da minha cabeça, né? Não, em nenhum momento eu quis dizer isso. Não, tudo bem. Não, eu sei. Jamais que é isso. Tá, mas o que eu lembro em relação a tudo isso que eu falei de toda essa sensação de fim do mundo, eu lembro de uma vez que saiu, eu não sei, acho que foi no Fantástico, tava passando sobre essa coisa do asteroide que vinha, era um meteoro, não sei, mas que estava vindo e que a NASA tinha dito não sei o quê, que podia atingir, aí começa o pessoal dizendo que se cair matava muita gente, e aí eu lembro de um dia estar deitado aqui na frente de casa, no chão, assim, olhando as formigas trabalhando e pensando, a gente não é nada. No auge Exatamente dos isso. 7 anos. É isso, não é Brasil? Dos 6 anos. É, No auge dos seus 6 anos, filosofando. detalhe que a gente já começou assim com um clima muito delicioso, só falando de tragédia. Sim, Mas nem tudo que aconteceu nessa época foi tragédia. A gente está aqui para jamais. falar e exaltar as coisas boas que aconteceram nessa época. Sim. Duvidosas, que a gente olhasse e disse, Será? E tem muita coisa que reflete até hoje, né? O próximo tema é o quê? Música ou moda? moda. Perfeito, pronto, é isso mesmo. Tem muita coisa que reflete até hoje. Por exemplo, na moda. A gente vê. Cancela o episódio, eu não tô conseguindo mais. Não tá dando. A gente vê hoje em dia que voltou muito essa moda dos anos 90, agora, né? Uhum. Hoje em dia, agora, meu Deus do céu. E a gente vê, por exemplo, muitas inspirações em Friends, no vestuário da Mônica, da Rachel e da Raquel, da Rachel, até da Phoebe. E não só isso, né? Tem outras modas que não vieram pra cá. Outras inspirações que ficaram lá. Mas imagina se voltassem. Por exemplo, essa imagem para as meninas, né? Mas se os meninos quiserem usar, também fica à vontade. Aquelas meias que vinham até o joelho e que eram listradas e coloridas. Elas eram dos anos 90 até os 2000, né? Uhum. Veio um pouquinho mais para os 2000. Não voltou essa moda, né? Mas imagina se voltasse. As meninas, as adolescentezinhas andando com as meias até o joelho, num calor de 35 graus. Belíssimas. O que mais que tu lembra de moda que Minha filha, marcou muito? uma coisa que era Essas muito épocas? marcante, eu lembro, porque na época eu achava uma coisa assim. Eu dizia, pra que tudo isso? Era aqueles tamanco de cantora, de famosa, não só Ah, cantora, que era uma coisa, uma lapa, um tijolo deste tamanho, ou de plástico, ou então daquele material, como é o nome? Que é tipo EVA, que é realmente parece. uma borracha quase, É, né? ou então de pau, que era basicamente de pau, aquela da Carla Pérez também. Sim. Mostrou Sim, que bem. eu tive com muito orgulho. Que tava na minha cabeça era da Sheila Carvalho. Mas a gente foi pesquisar e só tinha, do jeito que eu tava descrevendo, da Carla Pérez. Que era uma. Eu usei uma tora. Como é? Um negócio de cima que segura seus dedos. O negócio de cima que segura seus dedos. Uma liga, sei lá, Não era uma liga. isso Um aqui. negócio, uma tira. Não é Uma tora, é coisa, tira. é esse objeto, gente, que tá no YouTube, tá vendo? Esse objeto, essa coisa. Tipo isso, que segura. Correia. Sei Tipo a lá. correia da sandália. Só que horizontal. Meu Deus, tá difícil. Era jeans e tinha a cara dela num formato meio oval, assim. Parecendo aqueles colares que a pessoa usa assim com a foto dentro. E tem o nome, que eu esqueci. E o solado era de madeira. E assim, eu me achava o máximo. Era o tamanco que agora eu sei, Carla Pérez, né? E era um sonho de consumo para as meninas. Não sei se tinha essas linhas para os meninos. Provavelmente, né? Tinha papete do Guga, né? É, do Seninha, eu tive. Do Ceni. Olha Eu aí, tá tive. vendo? Olha, inclusive, eu lembro de um sapato, eu não sei se era papete. Como é que é? Papete que chama? Eu acho que... Esse objeto de botar no pé do Seninha, que eu comprei uma vez,
que veio com... que eu fico... Hoje em dia eu fico pensando, meu pai do céu, pra quê? Que era aquele... Tipo, você escutava, aí você apontava para longe e você escutava o que o pessoal estava conversando lá. Oxe, isso é muito bom. É, Muito aí eu útil. tinha, só que rapidamente teve um problema, mas mas o meu irmãozinho, que eu me lembre, se eu estiver errado, Washington, por favor, comenta aqui. Mas que eu lembre, ele pegou e desmontou, que ele tinha essa mania de desmontar coisas assim, para outro que fosse assim, melhor. E É muito aí. criativa essa família Xavier, viu? Mas assim, venhamos e convenhamos que provavelmente o que aconteceu foi que eu danei no chão e quebrei. Que aconteceu comigo, né? E aí ele foi fazer outra coisa com ele, né? Aí ele foi dizer, não, vou reutilizar estas peças. E hoje em dia eu tô bastante, mil vezes melhor. Mas antigamente era assim, vou pegar essa aqui, caiu, quebrou. É, realmente, era difícil. Eu vou andar aqui, Era cair, muito. meti a cara no chão. Sim, mas aí tinha muito, né? Tipo, cantora famosa, apresentadora, tinha sua linha de calçados de uma forma bem peculiar. Eu lembro que tinha gente que era doida pra ter o tênis da Sandy, a Lola Eliane. Eu não sei se ela teve, né? Mas assim, quem era fã da Sandy mesmo era doida pra ter. Eu lembro que tinha um colega minha que tinha e se achava a última Coca-Cola do deserto. Era até cinza. Só porque ela tinha o tênis da Sandy. O máximo que eu tive foi esse tamanco da Carla Pérez. E 1000 anos depois, eu fui ter aquela Melissa, que o povo fala que é aranha. Que no começo era transparente, né? Mas depois foram inventando um monte de cor e várias coisas. E eu acho que minha irmã E teve também. cheiros. E cheiros, inclusive. Minha irmã teve aqueles tamancos, plataforma de 5 metros, né? Que você tem que se equilibrar. Que inspirou Lady Gaga, né? Pra usar aqueles sapatos que ela usava. Não sei se usa ainda. Mas assim, coisas muito marcantes, né? Na moda. E ontem, quando a gente estava pesquisando sobre essas, para lembrar, tinha também o tamanco era a sandália da tiazinha, para crianças. Gente, da tiazinha, eu não sei, assim, você que está escutando, que é do Brasil, vai lembrar que tiazinha era tipo, um ícone, como é que eu posso dizer, sexual, tá? Né? Uma mulher usando pouquíssimas roupas com uma máscarazinha assim, preta. Nos olhos. Tinha a sandália para as crianças que vinha com a máscara. Eu fiquei pensando, senhor! Por quê? E as crianças, sim, eu quero, porque eu gosto muito, eu queria ser como a tiazinha. São os pais que compram isso, né? O que que vai fazer? Você entende porque que é dinheiro, né? E o pior é que, tipo, ela, né? Que eu me adiantei com outras. Ela foi um ícone, não só para os machos e as rachas, mas também para as crianças. Agora, o que é que a criança estava fazendo assistindo essa mulher, pelo amor de Deus? Por isso que os anos 90/2000 tem muita coisa questionável, como o Wesley falou lá no começo. É. Inclusive, além do tamanco da tiazinha, tinha também a Crocs da tiazinha. Que a Crocs, olha, desculpa quem gosta, mas assim, eu acho que a Crocs também é uma invenção muito questionável. Que até hoje eu tento engolir, porque não consigo ver beleza. Eu Mas chamo de. assim, né? Eu Muito chamo. abstrato. Desculpa. Desculpa. Não, eu que tava te interrompendo, né? Eu chamo de sapatilha do Tinhoso. Porque. Gente, quem gosta. Eu não tô aqui para dizer você não. Antes eu disse, você usa Crocs. Né? O meu Twitter é antigo. Se você usa Crocs, Uhum. falar comigo. Porque eu penso numa coisa que olha, repulsa. E se ela for de uma cor peculiar? Por exemplo, verde-limão. Minha filha, pior ainda. Pior ainda. Pois é, tem gente que tem essa coragem, né? Gente do céu. Como eu estou dizendo, se você usa, é uma escolha sua. Eu acho estranho, eu acho. Mas né, use o que você quiser, né? A gente não tá aqui para dizer o que você deve usar. Quer usar a sandália da tiazinha? Use. A gente não tá aqui para julgar. Jamais. Muito bem. E o pior é que eu não lembro assim, de coisas assim de menino que tinha da época. Mas com certeza tinha muita coisa, tipo essa papete do Guga e do Seninha. Com certeza. Tinha mais que isso. Mas essas são as únicas coisas que a Pensativa. gente consegue lembrar, né? É, Devia ter alguma coisa de Júnior, de Sandy Júnior.
Mas eu não sei se Júnior... Não, Júnior não tinha essa fama, essa Não, alguma coisa apelação tem para que ter, meninos. coitado. Porque Júnior era apelação para meninas. Eu acho que os meninos da época, com essa coisa bem assim, né, machista, olhava para Júnior e associava Sandy e Júnior é coisa de menina. É, provavelmente. Mas eu não posso falar nada, que eu era a criança que acompanhava e escutava e cantava Ruge, né? Então, vamos continuar. Que, inclusive, a próxima, né, próxima temática que vamos falar é sobre a música dessa época. Agora sim, a gente está entrando num lugar que me chama muita atenção. Ah, mas olha, a gente tem que olhar. Eu ia falar que era no contexto brasileiro, mas não só isso, que tinha muita coisa também assim questionável e que a gente enquanto criança cantava, mas não tinha noção do que estava cantando, né? Mas acho que quase todo mundo já deve ter visto aquele vídeo da Xuxa que vai uma mulher lá que ninguém sabe quem é cantar uma música assim, dizendo que não quer um homem com atributos pequenos, em inglês. Aí eu fico, minha gente, o que se E as passava? crianças todas? Todo mundo. O que se passava na cabeça da pessoa que decidiu levar esta mulher para cantar esta música num programa para crianças? Não, Anjo, mas o pior não era essa, porque essa daí pelo menos estava em inglês. Nem todo mundo entendia. Mas essa que estava em português, falando, Que acontecia também, né, né? em um horário assim, um horário para todos. Né? Tá passando um El Chan com a música duplo sentido, que a dança era super maravilhosa, que todo mundo Sim. se juntava nas festas, as crianças tudo passando na boquinha da garrafa, né? Assim, Toda criança dançou. ou cantou, É se o não Tchan. dançou. Sim, sim. Eu já falei aqui, né? Eu tenho uma foto dançando El Chan. Segui o Chan, amarra o Chan. Sim, eu tô com as mãozinhas assim na frente, inclusive. Eu acho que, sei lá, tinha 3, 4 anos. Era muito pequena. Gente, eu tô em Vou ver se eu choque. acho essa foto. Mas, né? Viu, Maria? Estava dançando El Chan. Música assim, né? Depois de 9 meses você vê o resultado. Gente, eles estão falando de quê? De quê? Do resultado da aprovação de uma bolsa? Isso não é, né? Ai, gente, não, mas eu não sei porque isso me evocou, né? Tu escutava também Mamonas Assassinas? Sim, tem até a fita aqui, a fita cassete. Chocado. Mas sabe uma coisa que me marcou bastante? Olha, lá vai eu para um tema mais sombrio. Quando aconteceu a morte deles, do acidente de avião, Uhum. eu não sei se vocês aí de casa, você que está aí lavando um prato, você que está aí almoçando, né? Você que está dormindo, tentando dormir, não sei se será uma escolha, Sim, tá com insônia. né? E escutando isso. Tinha aqueles sites, né, que mostravam as fotos de tragédias, de pessoas que morreram, e a foto do pessoal lá, assim, todo esbagaçado. E Eita. fui e procurei para poder ver. Depois que eu vi, eu nunca mais olhei esses sites, Eu acho que eu tô ligada. Eu acho que eu já vi. que Acho que mostrava lembro, né? toda a tragédia, tudo que aconteceu. Que nessa época, inclusive, a internet era... Você botava para carregar e olha. Paciência, né? Lá vamos ver as fotos. Aí passa para passar as fotos, né? Mas eu lembro dessa época, foi uma coisa que marcou bastante. Porque foi, eles estavam no auge da carreira, né? E aí. Sim, Lembrando, pessoal, a muito gente está estranho. falando sobre a época anos 90 e 2000, porque a gente tem um problema com datas também. Eu tenho menos, mas eu mais. Então vai estar aí um pouco. Misturado. É, Vocês que lutem. Basicamente, a gente tá falando da época da nossa infância, né? é. De quem, como a gente falou, tá né, se encaminhando para esses 30 anos. E quem não tem essa idade, provavelmente conhece, né, essa época. E deve, sei lá. Mas não é possível que tenha alguém que nasceu em 2018 ouvindo a gente, né? Não tem como. Então, quem tá ouvindo a gente passou por essa época, de alguma forma. Ou 90 ou 2000, Isso não né? passou, procurar aí na internet para pegar essas referências que a gente está vendo. Pois é, Muito a pena conhecer. sim. Mas Se você falando. nasceu, sei lá, 2010, tá nos anos 2010. Tá. Não, eu tentando me Mas. justificar. Voltando de música, lembrando, música a gente está mais se referindo a
cultura pop em geral, mas nessa época tinha também muita coisa em relação a forró, né? Os forróis que, além de ser hinos atemporais, né? Também tinha uns que você olha assim e pensa, como pudeste, Nossa, o que rolou. pensa. Sai a rodada. Isso aí é rodar. Sai a rodada Não, é o auge. calcinha preta também tinha umas. Sim, furunfa. Que música. Uma furunfa, um baby doll. Mas Sim, que você realmente. escutava assim, achava o ritmo, nossa, que ritmo gostoso. Aí você cresce e escuta e liga. Assustada. Amados, eu escutava Como é que eu isso cantava isso? como Ai. criança. Agora já não é, hoje em dia a gente também escuta de vez em quando umas coisas por escolha, que, né? Sim, mas a gente é adulto, né? Agora criança, né? A gente sabe quem tá ouvindo agora, criança. O pior é que eu escutava e assistia o DVD ao vivo de Calcinha Preta, cantando Furunfa, e eu, Furunfa, Furunfa. Isso é bom, isso é bom. E ele lá super cantando. Mas você fica pensando, o que é Furunfa? Né? Quando você vai descobrir. Opa, tudo bom. E você escutava isso na sala de casa, né? Como é que ninguém foi lá e disse, não escute isso? Talvez porque passou por ele também, né? Assim, tipo, nossa, passou assim. Ou também não prestou E atenção, o né? DVD e a dança, aí sim você já. Opa, tem algum Sim, aqui. Tu lembra de uma vez que a gente tava escutando, eu acho que era. Era Cláudia Leite, mas como era o nome da banda antiga dela? babado novo. Babado Novo. Eu lembro de um dia que a gente tava escutando Babado Novo. Eu e tu tava no muro, em cima de um negocinho, e eu tava do outro lado. E aí botou bem alto. E aí a gente tava lá, assim, super cantando e performando. Não, lembro não. Ah, pois foi. Aconteceu. Olha aí, tá vendo? Foi Babado Novo. Qual era a música dela, meu pai? Feito bolha de sabão. É Mas bolha de tinha sabão? essa, talvez tinha essa, mas não, eu acho que não era essa, não era outra. Safado, cachorro. Sem vergonha. Era essa! Era essa! Um pouco de animação. Que eu lembrei. Eu dou duro de. E você cachorro. Não, mas assim não tem tanta coisa, né? Assim. Não, é só porque eu lembrei de um dia que a gente tava escutando Lembranças, né? essa Mas aí música. também tem músicas que não foram só assim, né? Marcantes por serem questionáveis. Pois é, se a gente jogar aí o Justin Bieber brasileiro, que fez muito sucesso, eu que tô chamando assim, tá? Não veio depois. Mas um Felipe Dilon, O né? muso do verão, né? Pois é, cantando aí e encantando as jovens e jovens. As jovens e jovens E jovens, do sim. Brasil. Sim, maravilhoso, né? Com seus 3 singles, os seus 3 hits. Pois é, uma Kelly Key. Não, aquele que é temporal, maravilhosa. Até hoje não envelheceu, né? Tem também outra pessoa que eu tava pensando aqui. A Latina. Majoristiano, Assim, Majoristiano. assim, maravilhosa. De Que Malhação. destacou na atuação. Isso. Latino também, né? Que teve vários hits, né? Sim, né? Um latino. Sim. Qual foi a principal dele, que foi assim, o que projetou ele? Essa é bem velha. Não é dessa Tem, época, não? assim, ele começou Festa nos do AP? anos 90. Não, pronto, eu ia falar dessa, mas essa foi bem. Ele já era famoso, ele já tinha outros hits. Só que assim, não eram tão. Não tinham se expandido tanto, mas já eram hits. Que, E eram mais inclusive, velhos. eu acho que eu assisti, eu posso estar enganado, mas eu assisti na internet a versão, um clipe feito por Felipe Bastos, eu acho. Felipe Bastos, o nome daquele homem. Quem é Felipe Bastos? Dá uma referência. Eu tô tentando encontrar a referência. Felipe Neto? Não, 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 não. Um que tem um... Hã? Ele tem um nariz. Rafinha Bastos. Ele tem o nariz, graças a Deus, ele tem o nariz. Eu não sei onde ele gravou, não sei se foi um vídeo que ele fez diretamente para o YouTube, mas eu lembro de assistir a versão em clipe criada por Felipe Bastos dessa música. Uma coisa. Rafinha Bastos.
Cansei, vou embora. Não vou gravar mais. Ele acabou de Paco, pesquisar velho. para Oxi, não por que eu tô falar. dando Felipe Bastos? Momentos. Ah, Rafinha Sim, Bastos. ele fez uma versão dessa música. Não uma versão, ele gravou o clipe dessa música. Aí tem, tipo, como se fosse o clipe dele. Aí a maioria das coisas que tem duplo sentido, ele vai lá e faz uma piada tirando o duplo sentido, digamos assim. Qualquer coisa que tem relação a dele, ele não tem paciência. Lembrando Falando só eu. nele, eu nunca vi. Temos as divas que são atemporais e versáteis, como Vanessa Camargo, né? Acho que essa semana eu tava escutando. Amor, amor. Mas não é essa? Era, Era essa? era. Eu acho que era que tu colocou no Twitter. Que o William foi ouvir também. Enfim, eu tava Super escutando. influenciado. Nossa, maravilhosa. Maravilhoso. E versátil, que já passou por todos os gêneros possíveis na indústria da música. E, inclusive, falando em indústria da música, eu lembro de 2 filmes relacionados a cantores. Que um era aquele dos Trapalhões, que tinha Sandy Júnior, que era o Noviço Rebelde, eu acho. Tu não gostou, não? Sim. É porque tem Sandy Júnior já. Desculpa, minha gente, mas. Tem aquele Aquária também, né? Que é com Minha Sandy. nossa, o nosso, é o nosso Duna. Isso daí é a nossa científica. Eu lembro deles lavando o prato com areia, maravilhoso. E tem uma cena do Júnior, que ele tá falando a história de Aquária, que é uma sequência linda, que é eles dançando como se fosse uma coisa meio Bollywood, aí começa a sair água de todo canto, aí depois tá lá, Júnior batendo na bateria, que eu não sei, do nada vem esse negócio da bateria, Brotou a bateria. necessidade, sabe, ao gato. Gata. Mas Mas esse filme é maravilhoso, a roupa, tudo. eles fizeram de um tudo, né? É. Teve série também. A série eu acho que assisti algumas coisas assim, muito aleatórias. Teve novela também, né? Aquela novela que Sandy era bem tapada. Ou que ela era. Enfim, tá passando no Viva. Veja aí. Você tá ligado, não, qual é? Eita, sabe o que eu lembrei falando de novela? Lembra dos irmãos Brito? Stephanie e Kaique Brito? Sim, sim. Stephanie Brito nunca envelhece, inclusive. Eu lembrei agora de Chocolate com Pimenta. Novela, essa Ah, novela está no incrível. meu coração até hoje. Amo de paixão essa novela. Ícone. E lembrei do Beijo do Vampiro. Tu lembra dessa novela? Óbvio, ou de que sim. Aí, é que tem, nessas 2 novelas tem Kaique Brito, né? Kaique Brito, Uhum. em Chocolate com Pimenta, ele interpreta a Né? A menina. filha da mulher que depois descobre que era porque a mãe queria ter uma filha e nunca teve. Aí vestia. Uhum. Bem bizarro isso, né? Tudo bem. Deve ter acontecido alguma vez, eu não duvido nada na vida real. Ah, também. Mas fora essa, em O Beijo do Vampiro, que inclusive se você vai olhar hoje em dia, a maquiagem deve ser incrível da novela. Inclusive a Globo devia reprisar, né? Fica a dica. Sabia que tem um jogo dessa novela? Meu Deus, não. Tem um nojo, oi? Tem Um nojo. dessa novela que é alguma coisa assim, de chorar, de tão ruim que é o gráfico, mas Eles tinham que fazer de um tudo, né? Pra ganhar dinheiro em cima. Tinha aquela do Anjo também, né? Que era com Caio Blá. Como é o nome? não lembro de alguma coisa relacionada a essa, que eu lembro de uma prima minha falando, a novela do Anjinho vai passar. Sim, é. É isso aí, vocês também lembram, né? A do Anjo. Tinha uma novela que tinha um anjo e tinha Caio Blá como anjo. Né? Ah, tá vendo quanta coisa icônica nós tivemos nessas épocas. Vai, continua. Eu ia falar de música ainda. Só para terminar disso, já que a gente entrou em novela assim, enveredou, Assim, do eu acho que nada, era né? mais para frente, mas não consegui me conter. Pois é. Mas o Clone, O Clone. Que gente, tá relacionado à moda, né? Porque o que não faltou foi menina com aquelas pulseiras que pegavam no dedo do meio e ia até o pulso. Maquiagem também. Todo mundo queria ser a Jade, não é? com o olho. Que é a novela assim, você tem ali, né, o Murilo Benício multiplicado em 2, não é esse não o nome dele?
É isso. É porque eu sou péssimo com o nome. Quando eu acerto, sabe? Eu fico achando que eu errei. Ele se assusta. É, mas você tem ali todo um tema sobre clonagem, sobre religião, né? Sobre orientismo. Evolução científica. Pois é, uma coisa assim, muito. E as dunas de. É lá que. É nessa novela que eles gravaram muito nas dunas de Maceió. Não faço ideia. De Do Maceió. Maranhão, não, do Maranhão. Esse episódio tá. Eu desisto. Eu vou ficar calado ouvindo a ele falando que eu não aguento mais falar de Maceió. Eu tinha que anotar isso. Ô, William, quando tu for nas dunas de Maceió, tira uma foto pra gente, por favor. Enfim, que inclusive eu só consegui lembrar porque eu lembrei de outra novela que era do Pé que tinha, né? Toda essa coisa. Oi? O Rodolfo tá olhando pra me assustar. Rodolfo é meu gato, tá, gente? Ai, tá. Como... Parei de falar de novela, não falo mais nada. Ele foi pensar Maceió, tem dunas. Enquanto a se recupera, e nessa época tinha os CDs das novelas que o pessoal fazia bastante, né? Sim. Que vinha com as músicas da novela. Da trilha sonora. Tô repetindo a mesma coisa. E eu lembro, e tinha assim, Malhação tinha aquela que vinha, que era as músicas tristes, as músicas alegres e as eletrônicas. Eram 3 CDs Sim, sim. Sim, as eletrônicas. que era pra... São Electro Hits. As dunas de Maceió tá ecoando aqui na minha cabeça. Sim, a gente ia falar de música, né? Voltando pra música, essa época dos anos 90 e 2000 também foram muito marcados por girl bands e boy bands, Gente, né? eu amo. Minha nossa, como eu tenho uma fissuração. Uma fissura. Uma fixação. Tá difícil. Gente, me perdoa, por favor. Acho que você quer dizer que você é afissurado. A fissura... A gente Eu acho. 3 línguas na minha cabeça. Por girl band e boy band. Amo, vai, continua. E, tipo, começou lá nos anos 80, né? Mas o boom mesmo foi nos anos 90. Inclusive, eu estou aqui com a blusa da maior e melhor e atual até hoje, ainda na ativa, Menudos. de Backstreet Boys. Backstreet Boys, olha aí, tá vendo? Eu ainda amo BSB. Assim, icônico, né? Atemporal. E assim, nós temos hits, não só Nós temos hits. hits, e tipo, né? Tô confusa, né? Desculpa. O que eu quero dizer é que essas bandas influenciaram não só nas músicas, mas também na dança, nos estilos, né? De se vestir, de cabelo, de um tudo, né? E é uma coisa que eu gosto, porque assim, boy band e girl band é uma coisa que tenta atingir a todos. Então sempre vai ter aquele que é tipo, nossa, ele canta muito, mas se veste mal. Nossa, ele se veste bem, mas ele não canta, porque ele só aparece fazendo, né? Agora, olha, aí eu vou ter que lhe corrigir. Não, falando em Backstreet Boys, né? Tem a cota dos injustiçados. Aí tem a cota do latino, o galego, o gostosão e os que tem as vozes que se sobressaem. Mas, fazendo justiça, nesse exemplo, para usar Backstreet Boys, o que talvez seria o que o povo diz que canta mal ou que não canta seria Howie, né? Só que, se brincar, ele é o que mais se esforça ali, o que mais canta, porque ele tem um tom de voz assim mais agudo. Imagina para um homem lidar com um tom de voz mais agudo e ainda lidar de um jeito bom que você consegue fazer harmonia
consegue fazer harmonia, né, das outras vozes e fazer harmonia das outras vozes. E ainda atingir notas muito altas que os outros não atingem. Isso não é fácil, entendeu? E pelas minhas pesquisas, o que eu assisti, fazer segunda voz, ou fazer harmonia, é muito, muito difícil. Imaginei isso com outros 4 caras. Então, a gente tem que realmente bater palma pra ele e pra Kevin, que é o gostosão, mas que também canta muito. E, ultimamente, quando eles conseguiram o espaço, também conseguiram compor mais e aparecer mais, porque também... Olha, já vou problematizar. A gente sabe que a indústria da música é bem suja, né, na parte burocrática. E se já consegue ser suja com um só, com um cantor, imagina com um grupo. Então, eles se lascam muito. E, tipo, pelo que eu vi também... Na maioria das vezes, ou eles gravam separado, cada um, e depois fica tipo, pela vontade do produtor, escolher quais são as vozes que vão aparecer mais. E, tipo, tem outros que nem aparecem. Tipo, imagina você gravar, a frustração, que é você gravar, e quando vai ouvir o produto final, sua voz não tá lá. Ou aparece lá no final, sem acrescentar nada. Assim, ou os produtores escolhem quais são as vozes e misturam lá, ou depois do processo final, depois que você grava tudo, ou antes mesmo de gravar, os produtores já dizem, olha, eu quero que apareça mais essa voz e essa voz. Ou seja, tem muita coisa que não depende deles, entendeu? Mas se eles estão ali, na maioria dos casos, e eu falo pro Backstreet Boys que eu conheço mais, os coitados têm talento sim, é porque às vezes não dá pra mostrar, né? Em outros casos tem gente que não tem talento mesmo não. Mas em muitos casos eu acredito que eles têm muito talento sim, só que não pode ser mostrado. É porque tá de personagem de apoio, né? É importante, Sim. mas se não tivesse ali, a pessoa sentiria falta. Mas eu não estava falando de Backstreet Boys ou Breno Tomori. Não, mas eu falei de Backstreet Boys porque é o exemplo que eu lembro. Porque eu pensava assim. Não, mas assim, eu Entendeu? tô Só que aí hoje eu dizendo, desconstruí. porque sempre que um grupo mesmo é formado para essa coisa pop, eles vão tentar apelar para o público, né? Para ter uma pessoa que represente tal público, uma pessoa que Sim. e tal. Não, que eu disse a cota do latino, a cota do Exato. bonitão, a cota do fofinho, Porque, por que nesse exemplo, caso seria Brian. vamos falar de Rouge. Do diferentão, que seria AJ. Tipo, se você for procurar, vai ter tudo. Em Rouge, por exemplo. Pronto. Quem é a diferentona de Rouge? Fantine. Não é? É Fantine. Não sei, porque a Aline também. Não, a galega. Ela... É Fantine, que toca violão. É grandona. Uhum. Pronto, Pronto, aí nesse caso a cota dos latinos não vai ser latino, vai ser das pretas. A cota das pretas. Que inclusive, as bichas, olha, elas cantam, que é uma coisa assim. Sim, maravilhosas. Mas quem era que tinha mais, né, destaque? Era a Luciana. Pronto, até tem a cota da padrão. Até a Priscila. A asiática. Uhum. Pronto, a asiática é a fofinha, a cota da fofinha. A evangélica. E Luciana é a cota da padrão. No clipe de... Priscila, deixa eu ver aqui só pra não estar dizendo coisa errada. Porque, como eu disse, eu sou péssimo com nome. Priscila. Eu lembro nomes todos. Olha! No clipe de Não Dá Pra Resistir, se você vê a roupa de Priscila, é Mara Maravilha. Você substitui ela por Mara Maravilha naquela época, é a mesma pessoa. A franja com coisada aqui, cabelo liso, preto. Cortado em camadas, né? Assim, as camadas bem marcadas. É esquisito. Sim. Mas realmente tem esse padrão, né, que eles seguem. Ai, gente, mas olha, eu penso numa coisa que eu amei de paixão. Quando eu não queria perder, era a Benita da Seleção delas, que foi assim, uma loucura. Foi sofrido, né? E quando elas chegaram na casa e decidiram o nome, quando lançaram o clipe, eu tava assim, meu Deus, elas conseguiram. É como se eu estivesse me realizando por elas. Tipo, mas foi muito icônico mesmo. Vou lá cantar. Minha nota. Mobilizou o país inteiro, né? É coisa de louco essa seleção. Tinha muita gente para ser selecionada. Era muita gente. O SBT deve ter feito um dinheirinho bem bestinha. E o que foi a pra elas? Warner também. Nada. A Warner também, que foi, se eu não me engano, é da Warner. Que é a mesma coisa de Bros, que chegou para ser a dos meninos, né? Que lançou
um dos hits, assim, mais icônicos da música brasileira, que é Prometida. Porque, olha, se tem uma coisa que eu gosto, Wesley fica doido se tem uma coisa que eu quando gosto de escuta música, é quando tem um momento que tem o break. da Língua de Anjos, que você vai falar várias... Uma coisa meio sabe? Que você fala várias coisas que não tem sentido mais na música, certo? Por exemplo, em Prometida, que é assim, Guararé, Guararé, vários momentos. Eu amo quando tem algum momento assim em música. E amo o momento do break, que é o momento que tá lá só a música e você sabe que é um momento que eles vão dançar e vão arrasar. Que é um momento que quando eu escuto, eu tô aqui, né, fazendo vários movimentos com o meu corpo que eu não consigo controlar. Pois não. Pegar o quê? Se eu não entendi, chibata é história. Tudo bom. Mas atenção, não quer dizer que porque eu gosto de break na música é toda música que dá certo. Porque, por exemplo, Não. o clipe de Não Dá Pra Resistir é uma música triste. Não triste, é uma música romântica, né? E aí, do nada, tem um break. Mas eu gosto do break desse clipe. Porque Eu lembro do clipe. é a primeira vez que você vê elas dançando. Assim, Mas parece que elas são gigantes, né? Pelo o ângulo que gravaram. porque Acho um pouco estranho. Mas eu amava. Inclusive, eu tava ouvindo esses dias. minha filha, quando eu boto eu boto CD pra escutar. Essa semana eu tava escutando. Acho que sábado eu tava escutando. E aí, quando começa Popstar, minha filha, aquele negócio. Sai da frente. Pois é, minha filha. Tudo. E a gente lembra o quê? De Spice Girls, que até hoje, né, tem hinos icônicos. Que eu não gosto muito de Spice Girls, porque tem umas que eu não vou com a cara. Tipo, como é aquela, não sei aquela Beckham. Victoria Beckham. Sim, não vou muito com a cara dela. Pra mim, eu acho que a única música que eu conheço delas é Wannabe. Só conheço essa música. Não, mas acho que deve ter outra que tu conhece, que é muito conhecida também, né? Talvez tenha, talvez se eu escutar. Mas tem. Mas assim, que eu lembre que eu. Essa é uma. Se eu gosto, eu canto. Essa semana, faz 2 semanas eu aprendi a parte do clipe. Porque eu sempre quis entender o que danada ela fala. Importante. Inclusive. Tem essa parte também, né, do rap também, que era uma opção. Amo. Tinha NSYNC também, que eu conheço algumas, pouquíssimas. Já que tinha essa rixa, né, entre Backstreet Boys e NSYNC. Backstreet Boys, obviamente, maior e melhor, como eu já disse, né? Mas já Embora eu goste muito de Justin. Mas pra gente terminar essa música, a gente não pode esquecer do funk que a gente escutou nessa infância. Esse funk raiz, minha Nossa Senhora. Eu tava ouvindo esses dias. Lacraia, Cerol na Mão. Vai pra Pousuda. Vai pra Pousuda é Cerol na Mão também, não? Vai pro Posuda que não esquece. Vai, Popozuda, requebra. Legal. É Popozuda pra cá? É Popozuda pra lá? Essa eu não conheço, não. Gente, eu tenho força. Cavaleiros de Jedi também. Lembrei do Cavalinho Pocotó também, né? Minha eguinha Pocotó, Cavalinho. Já coloquei em outro patamar, o bicho. Qual é o nome daquela outra cavalo de fogo? Não, é Bola de Fogo, esquece. Cavalo de Fogo tá ótimo. Bola de Fogo. Sou eu, Bola de Fogo. E o calotado O calotado de matar. vai ser na praia. Pinos. Pra mim enterrar na areia. Vamos. Não, vou atolar. Tô ficando atoladinho. Atemporais. Atemporais. É o que eu digo. Que era aquela coisa. Hoje... Na casa, não se escutava esse tipo de coisa, a não ser que você estivesse vendo Domingo Legal e aí isso no meio. Só que na escola era outra coisa. Era outra coisa. Se tivesse festinha, era só o que dava. Todo mundo juntava para dançar. E é o que eu tava comentando com Wesley ontem. Se você não dançasse, você era o estranho. Então você tinha que dançar, mesmo sem saber dançar. E mesmo sem querer dançar. Porque naquela época eu não queria muito. Mas hoje em dia eu escuto... Porque naquela época eu queria ser a diferentona, né? Né? Que não gosta das coisas que todo mundo gosta. Besta. Mas hoje em dia, não. Eu estarei lá no meio, sim. Dançando, sim. Cantando, sim.
Pocotó, 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 pocotó. Minha eguinha, pocotó, 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 A pocotó. gente anotou aqui uma coisa que todo mundo ou queria ou teve nessa época, Foi sensação. que era o bichinho virtual ou o Tamagotchi, que é o nome original. Eu vim descobrir ontem que era Tamagotchi. Eu nunca ouvi. Tipo Tupperware. Sabe quando foi que eu descobri que Tupperware era Tupperware? Que eu ouvi falar em Tupperware, não é verdade? Em 2014. Até 2014 eu nunca, repito, nunca tinha ouvido falar em Tupperware. Tira! Juro a você. Não tem nada a ver com o assunto, mas vou contar. Em 2014 teve a festa de 100 anos do meu avô. E aí terminou lá a festa e sobrou comida, né? Aí minha irmã disse, vai lá em casa pegar uns Tupperwares pra pegar comida e levar pra casa. Tá, só que na agonia eu disse, tá, mas eu não processei. O que é Aí isso? eu cheguei, eu tava até com Larissa. Foi Larissa, Matheus e mais alguém. E eu vim pra cá e fiquei procurando. Disse, não tô achando. Na minha cabeça era um negócio de madeira, sei lá, enfim. Aí eles foram pra me ajudar e perguntaram o que foi que ela disse. Aí eu tentei reproduzir Tupperware, mas eu falei uma coisa que se assemelhava. Aí eles me explicaram o que era. Aí eu fiquei, gente, eu nunca tinha ouvido falar de Tupperware. E aí eu Pois a descobri gente o que era, né? aqui em casa a gente não Obviamente não era a chama. Tupperware original, né? Claro. Aqui Só em que tem casa, aí. mas é um caso daquele de, por exemplo, achocolatado. A maioria pode ser qualquer marca, a maioria das vezes eu chamava, né, pelo menos eu falo por mim, de Nescau. Pode ser qualquer. Mãe, tem Nescau, mas era Leite condensado é a mesma coisa. O povo chama de leite leite moça, né, moça. Matheus? Mas Enfim, mas isso é tópico para outro tá, episódio, tá, tá, né? tá. Pronto, Desculpa. bichinho Mas é. virtual. Que a Albanina, Sim. inclusive, estava falando ontem, né? Que não sabe nem onde estava. Já tá morto, né? Morto e Não, eu não sei esquecido. se eu tive mesmo ou se eu acompanhei a vida dos outros bichinhos virtuais, das outras pessoas. Mas eu acho, tenho quase certeza que eu tive. E todo mundo queria ter, né? Aí eu tive, gente, para Bichinho. quem não sabe o que é um bichinho virtual, um Tamagotchi, era um joguinho que você escolhia que bichinho você. Videogamezinho, né? E aí começava com um ovinho. E aí você tinha que cuidar dele, alimentar, brincar, né? Uma coisa bem assim, pixelada. Mas existia o amor e o carinho por esse bichinho. E para pessoas como eu, Wesley, que morria de alergia de animais, que o máximo de Oh, informação que eu tive foi galinha, isso era um passo, não é mesmo? realmente. É. Outra coisa nesse ramo de tecnologia que foi muito marcante foram os joguinhos de celular. Primeiro o celular, né? Foi uma coisa marcante até chegar na gente, o celular. É. E depois, quando o celular chegou na gente, os joguinhos, aquele joguinho da cobrinha, minha gente, do celular Nokia tijolão. Mulher, pai não Ícone. teve um celular desse da Nokia antigo, aqueles bem resistentes, que era desse tamanho assim, tinha uma pontinha, que de vez em quando eu pegava escondido dele para brincar de Digimon, porque aquilo ali era meu Digivice. Eu achava igual ao Digivice. Chegava. Isso aqui era pra jogar. Não, eu usava ele para. Realmente era um tijolo. É. Pai, acho que até um dia desse estava aqui, claro que não funcionava mais, mas ele tinha um Nokia tijolão cinza, tá, grossura, que eu pegava para jogar o joguinho da cobrinha e o joguinho da nave espacial, que era maravilhoso. Sim, para você passar as fases. Minha gente, por favor, façam jogos desses no celular Android, por favor. Eu acho que tem, amiga, para baixar. Pois eu vou procurar. Em algum. Nesses negócios tipo O Google meu Play. todo, pois eu vou procurar. Eu vou procurar. Porque eu digo hoje em dia que eu tenho muita preguiça de jogar. Eu não jogo nada, absolutamente nada. Mas se fosse isso, eu jogaria. Mas a emoção maior é você estar naquelas teclinhas que é os números, entendeu? Porque demora mais para você fazer a cobrinha subir e virar. No celular, assim, Android não vai ter graça. Porque Mas você vai lá com o dedo. tu teve daqueles game que não era o Game Boy, porque Game Boy é outra coisa. Tô ligada. Mas aqueles Não, videogame que você comprava na feira, que vinha 100 jogos, sendo que 50 deles eram 100? um jogo. Eles vendiam dizendo que era 100, eu nunca soube. Vinha tipo um monte de jogo. Vamos botar 50? Vai que eu exagero. De 100 pra 20. 20 jogos. Não. Quando porque... era 5. Não, mas são vários jogos, só que aí tem os repetidos, que na verdade são tipo. Tem aquele do carrinho que você tem que ir, tipo, escapando dos outros. Ah, sim.
Aí tem aquele de montar. Tem esse de montar repetido, só que é um nível diferente. Aí tem o do Eu sei qual é. ovo, só que em vez do carro são pedras em vez de outros carrinhos. Era basicamente o jogo. E aquela musiquinha. Tu teve, eu não tive, não. Eu tive vários desses, vários. E tu quebrou os outros, né? Com certeza eu quebrava, minha filha. Porque se eu tinha um brinquedo, esse brinquedo não era só meu. Mas não coloca a culpa nos outros, não. Viu? Não, eu provavelmente quebrei. Que como eu comentei, eu acho que em algum episódio aqui, que além de quebrar eu, de raiva, já quebrei brinquedos de primos e botei a culpa neles e eles se ferraram, minha nossa. Não, Revelações. Bomba. vingança. Nunca é pleno matar uma envenena, mas nesse dia, foi sábado, minha gente, olha, eu me deliciei. Nesse dia, nessa época também, eu preciso comentar, dos anos 90, do menino que me colocou de castigo na escola, porque a gente tava brigando, e aí ele fez com que eu ficasse de castigo como culpado da história, e eu estava errado realmente. E aí eu tava lá na coordenação de castigo, a coordenadora, mas Wesley, como você pôde fazer tal coisa? Aí mas eu não fiz nada disso, eu sou inocente. E aí tava passando meu coleguinha na hora, eu disse, pergunte a fulano de tal, ela, venha cá, fulano de tal. O Wesley fez isso, eu não fiz. Eu não precisei falar nada, ele disse, não, foi o outro. O outro ficou de castigo no meu lugar. Primeiramente, esse outro amigo aí que te salvou tem que ser amigo até hoje, viu? Não. Porque Ele não precisou nem pensar. Não, eu acho que eu dei uma pequena olhada, eu não sei como aconteceu, eu sei que ele me defendeu, e aí esse menino ficou de castigo na coordenação, aí teve uma hora que eu disse, professor, eu posso ir beber água? Pode. Eu saí da sala para passar em frente da sala assim. Com cara de deboche. Minha gente, tá vendo? Vocês acham que o Wesley presta? Não se iluda. Gente, não, esse é meu passado, não me representa mais, mas que eu deliciei. Mas se pudesse, eu faria de novo. Mas foi bom. E agora, já se caminhando para o fim, né? A gente não pode esquecer de ser criança na época. Tu ganhava mesada? Sim, acho que de R$5. Minha nossa, mais que eu, porque tinha vez que eu ganhava R$2. Não, mas tipo, já era grande, né? E não era todo mês. Era um mês sim e 3 não. Não, mentira. Ganhava, eu acho. Mas eu acho que eu lembro que teve uma época, eu posso ter ganhado mais, mas eu lembro de uma época que era assim. Veja como eu fazia. Minha nossa, eu acabei de pensar, desde pequeno, então, só assim. Ó, tinha que eu ganhava R$2 de mesada. E aí, R$1 era para ir na locadora para alocar algum filme. Desde de pequeno, cinéfilo. Ia lá na locadora. Passava horas olhando as fitas para escolher um filme para levar para casa. Eu amava esse momento que chegava para poder... Que hoje em dia é tipo, eu sinto Netflix, pronto. Antigamente não, era toda uma aventura para mim. Nossa, eu tô invocando filme. Aí eu escolhia. E aí, o outro R$1 que sobrava, eu comprava um salgadinho do grande, docinhos, e o que sobrava eu colocava no meu cofrinho. Minha gente, como rendia. E eu amava juntar dinheirinho no cofrinho. Então, desde sempre, né, o famoso pessoa que economiza. Ah, pensei que você ia dizer outra coisa. Mas sim. Sempre veja minhas prioridades, né? Que continuam as mesmas. Gastar dinheiro com filme, coisa para assistir ou música, com comida e guardar. E guardar. Tá vendo? Desde sempre mostrando quem é. Eu lembro que minha mesada, eu já era grandinha, já tinha uns 10, 11 anos. E eu comprava uma única coisa. A revista Atrevidinha. Que era exatamente R$5. Eu esperava só para comprar aquilo. E aí na revista eu via tudo, né? Via as fofocas, as letras de música, as roupinhas que tinham os ensaios fotográficos e eu ficava imaginando, meu Deus, eu quero essas roupas para mim e nunca tive, né? Mas encerrando também, o Wesley falou das vendinhas, né? Que ele ia comprar as coisinhas. Minha gente, como a gente era feliz e não sabia. R$1 dava para comprar tanta coisa. Dava para comprar o kisuke de 10 centavos, mancha pulmão. Dava para comprar balinha de 1 centavo. 1 centavo. Aquelas de vitamina C e ainda ficava saudável. Uma coisa que eu amo até hoje, que é uma porcaria, mas eu amo, que é aquelas bolinhas de chocolate, que não é chocolate, é só sebo. Que é... E chega a ficar aquele negócio assim no céu da boca, uma cera, sei lá.
amo. Que é a embalagem, né, de bolinha de futebol, Uhum. aquelas balinhas que ficavam no mostruário, naquele negócio redondo que a pessoa girava e abria assim a tampa. Gente, era tanta coisa boa, assim, tão simples a vida, né? Cocada de leite, que até hoje tem, né? Que era 10 centavos, hoje eu nem sei mais quanto é. Dava pra fazer tanta E coisa. dava pra comprar também uma Bons garrafa tempos. de que a gente chamava de vinho doce, que era de Jatobá. Jatobá. Ou Guaraná Juninho. Eita, Pequenininho. geladinho! Já comprava geladinho. Aquelas bolsas Geladinho. plásticas com suco que só era a tinta dentro. A tinta. Sim. Até, pronto, até hoje tem também, mas é mais caro. Tu lembra de uma época que veio umas coisas que já era um pouco mais gostoso, mas era um suquinho. É que eu não tô lembrando como é. Mas eu não lembro como é. Sim. Mas era tipo, sei lá, um suquinho, enfim. Eu lembro de um saquinho que tinha, tipo, era açúcar dentro do saquinho e vinha meio que um pirulito. Aí você colocava o pirulito dentro desse saquinho de açúcar. Uma porcaria também, mas eu amava. E era esse que era meio ácido, tipo, era mistura. Minha gente! Olha Chega a só. salivei aqui. Porque a substituição disso pra mim no futuro, ou seja, foi Hoje. isso. Foi aqueles chicletes que vinham, tipo, Kryptonita. Que ardia, né? Que ardia, ou então que era muito azedo. Minha nossa. Eu amava. Gente, chiclete pra mim é uma coisa perdida, porque eu mastigo 2 segundos e cuspo. É só. Peraí. Moleque, minha boca salivou aqui que eu tive que engolir. Eu tava babando, sério mesmo. Então, né, meninas? Ai, minha gente. Olha, tanta coisa. Se vocês lembrarem de mais coisas assim, coloca aí nos comentários. É tão bom ficar lembrando, né, essas coisas. Demais. Pessoal, Nossa. comenta aí coisas que a gente esqueceu, talvez. Ou coisas Foram marcantes nessas para épocas. vocês também, pra gente saber. Qualquer coisa, de música, de comida, de roupa, de TV. Tinha muito mais coisa pra gente falar, só que se a gente for falar, não acaba mais esse episódio. E a gente já tava pensando em realmente fazer uma parte 2 depois, né? Então conta aí se você quer ouvir essa parte 2. O que a gente faça? Muito bem, pessoal. Então chegamos ao final de mais um episódio com muito amor e carinho. Não se esquece, né? Aquela coisa, se inscreve, deixa o like, tal. Nos ajude a crescer. Mendiga, né? Nos ajude a crescer e ser mais conhecidos para toda a sociedade brasileira e do mundo. E quem sabe ganhar uns dolarizinhos com isso, né? Que sempre é bom. Vai estar demorando. Se um dia chegar... Sim. A gente vai agradecer. Aquela história toda. É isso, gente. Até o próximo episódio. Muito obrigada pela audiência de vocês. Beijo. Beijo no teu coração. Tchau. Tchau.